Muito boa tarde a todos. O meu nome é Tânia Santo António e sou uma das técnicas de acompanhamento da Agência Nacional da equipa do Ensino Superior. Sejam bem-vindos à nossa sessão dedicada exclusivamente às parcerias de cooperação para o ensino superior. Durante a manhã decorreu uma sessão específica relativamente à ação QA1, também para o ensino superior, e esta tarde vamos passar um bocadinho pelas temáticas e alguns itens que consideramos importantes para que consigam preparar e submeter com sucesso as vossas candidaturas. Temos connosco uma equipa fantástica a dar-nos apoio a este evento. Comigo vai estar também é da equipa do Ensino Superior, Teresa Nogueiro, a responder às perguntas e respostas que possam ir colocando aqui no modo de conversação, no chat. Temos também os colegas João Gomes da Informática e a Célia Pina da Comunicação. O colega Pedro Martins da área financeira vai ter uma pequena intervenção mais a meio da sessão. E temos connosco a nossa querida Vânia Ferreira, a nossa intérprete de língua gestual portuguesa, para apoiar toda esta sessão. Agradeço a toda esta equipa fantástica, todo o suporte e apoio e esperemos que estejamos todos com excelentes condições de Wi-Fi para ouvirmos e podermos acompanhar esta sessão que espero que seja bastante útil para todos. Como certamente já terão algum conhecimento, o programa Erasmus tem 3 ações-chave. Aqui há 1 para as mobilidades individuais, aqui há 2 para as parcerias de cooperação, melhor, para a cooperação entre instituições e organizações, e aqui há 3. A sessão de hoje é exclusivamente para as parcerias de cooperação no ensino superior que estão incluídas na ação-chave 2. Assim sendo, uma breve apresentação da nossa estrutura para o dia de hoje. A sessão conta estimadamente dura até 2 horas. Vamos começar por apresentar de alguma forma o que são as parcerias de cooperação no ensino superior. Depois vamos explicar como é que verificam quais são os países elegíveis para a constituição dos vossos consórcios para estas parcerias, explicar um bocadinho quais são as instituições que são elegíveis, por vezes há dúvidas a esse nível, e também as prioridades que todo e qualquer projeto Erasmus deve endereçar para garantir que vá responder às políticas europeias. Nesta primeira parte, e tendo em conta as vossas perguntas que nos colocaram no formulário de inscrição, reuni algumas respostas que espero que sejam úteis e que vá ao encontro das vossas dúvidas e que possa melhor esclarecer. Faremos, entretanto, um brevíssimo intervalo e depois regressaremos com o nosso colega Pedro Martins, da área financeira, para explicar o que é a análise da capacidade financeira dos projetos. De seguida, explicaremos um bocadinho melhor o que é o financiamento Erasmus, as diversas rúbricas orçamentais para as parcerias de cooperação. Vamos falar sobre 3 itens importantes relacionados com o formulário de candidatura, que vários candidatos nos têm feito chegar algumas questões, porque a plataforma da submissão das candidaturas mudou e é normal que surjam dúvidas. E, por outro lado, há também aqui, pelo menos sei que estão inscritas pessoas que não tiveram até à data qualquer experiência prévia deste tipo de candidaturas. E, por fim, umas brevíssimas notas finais para que possamos fazer assim um brainstorming final e concluir a nossa sessão de hoje. Começando pela apresentação das parcerias de cooperação. O que são as parcerias de cooperação? Estas têm como objetivo contribuir para a realização do espaço europeu de educação e estão alinhadas com todas as prioridades na área da educação para o ensino superior, em que pretende que este se torne mais inovador, interligado, inclusivo e digital. O programa Erasmus encoraja, assim, uma cooperação mais profunda e interdisciplinar entre todas as instituições de ensino superior envolvidas, de modo a que
sejam criadas sinergias entre os seus próprios ecossistemas de inovação, onde as instituições estão inseridas, sejam reforçados os laços entre educação, investigação e inovação. O enfoque das parcerias de cooperação é particularmente para reforçar a inclusão, a mobilidade, a digitalização, a aprendizagem ao longo da vida, a garantia da qualidade e do reconhecimento académico. O principal objetivo é o de acelerar esta transformação do ensino superior em toda a Europa, de forma a que as nossas gerações futuras possam participar numa cocriação de conhecimentos para uma sociedade resiliente, inclusiva e mais sustentável. Desta forma, o que é que a Comissão Europeia definiu quanto da renovação do programa Erasmus? Que as parcerias de cooperação têm, acima de tudo, como objetivo aumentar a qualidade do trabalho e as práticas das instituições, capacitar as instituições para o trabalho transnacional e transversalidade setorial, facilitar cada vez mais a ligação entre as prioridades políticas e os próprios projetos, apoiar a mudança, a transformação, a obtenção de resultados tangíveis e transferíveis, sempre com enfoque na inovação no ensino superior. E o novo programa o que traz é uma pequena, até considerável, flexibilização da própria estrutura de concepção do projeto e tenta de alguma forma, sei que isto é um bocadinho, nem toda a gente tem a mesma opinião, simplificar esta linguagem e terminologia que quando abrimos o próprio guia Erasmus, quem não está tão familiarizado pode sentir alguma dificuldade em acompanhar os diversos capítulos que lá estão e a terminologia dos diversos itens de todas as rubricas das categorias para a candidatura. Assim, para aqueles que já têm algum conhecimento do programa anterior, que já tiveram parcerias, as antigas parcerias estratégicas, que agora passam a chamar-se parcerias de cooperação, as regras de elegibilidade são muito semelhantes. Até a estrutura do programa é praticamente idêntica. E por isso, para quem conhecia as parcerias estratégicas, não há muita novidade, a não ser um ou outro aspecto que vou passar a salientar. Os projetos anteriormente tinham as chamadas LTTs, as atividades de ensino, formação e aprendizagem, ou mobilidades, por assim dizer, que era uma rúbrica que era possível, era opcional, estar incluída nos projetos. O atual programa o que traz é uma simplificação da tipologia de mobilidade, deixa de haver uma indexação rigorosa a qual é que é a tipologia de mobilidade, há essa liberdade para as instituições que desenham um projeto de definir qual é que é o tipo de participante e o tipo de mobilidade que pretendem solicitar financiamento e que vá ao encontro do projeto que será desenhado. A outra novidade tem a ver com a possibilidade dos eventos multiplicadores serem também virtuais, que era algo que na versão anterior do programa só havia, todas as atividades eram físicas, à exceção dos produtos intelectuais, ou neste caso, neste novo programa, passa-se a chamar resultados do projeto, e para a disseminação desses resultados é fundamental o desenvolvimento de eventos multiplicadores. E organizar os eventos multiplicadores, esta pandemia o que trouxe foi esta nova realidade, que também é possível e financiar para contribuir para que sejam realizados eventos multiplicadores virtuais. Um outro aspecto importante é que as parcerias estratégicas do programa, da edição do programa anterior, se a parceria era constituída somente por instituições de ensino superior de um país do programa, não havia a rúbrica de um país parceiro. País parceiro, já vamos falar sobre eles, mas são aqueles países, vamos lhe chamar assim vulgarmente neste momento, fora da Europa, salvo raras exceções. E o que é que acontecia? Quando a parceria incluía uma instituição de um país parceiro, de outra parte do mundo que não europeu, e se não estava devidamente justificado qual o valor acrescentado que esse parceiro trazia ao projeto e porque que o know-how dessa instituição, explicar, ser muito claro que o know-how dessa instituição não se encontra em nenhuma instituição do ensino superior europeu, a parceria caía logo na elegibilidade e na avaliação da qualidade da candidatura.
E neste momento isso já não acontece, por isso há aqui uma modificação do conceito de recepção de toda a candidatura. Quer dizer que se estiverem a preparar projetos com algum país, vamos supor, da América Latina, têm que justificar muito bem o papel desse parceiro. Caso os avaliadores não considerem que a justificação seja suficiente para aprovar a participação desse parceiro não europeu, neste caso, vamos supor, colombiano, a parceria não cai. Portanto, segue em todo o processo de avaliação, mas cai somente o parceiro que é de fora da Europa. Outra novidade está relacionada com o local das atividades. Estas tinham, consoante o tipo de atividades, e depois do intervalo vamos falar um bocadinho melhor sobre as diversas atividades e as rubricas orçamentais, nem todas eram elegíveis para serem realizadas na totalidade dos países da organização, onde estão inseridas as instituições do consórcio. Neste momento, todas as atividades podem ser realizadas em qualquer um dos países das instituições que fazem parte da parceria. Novidade, e como também já devem ter tido conhecimento, pelo menos para quem acompanha, por exemplo, aqui a A1, o programa traz um apoio adicional a algumas temáticas, entre elas o apoio à inclusão e as viagens verdes. Também vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho mais para a frente. E optei por colocar logo aqui uma questão que é muito comum de ser-nos direcionada, que é o Reino Unido, agora no novo programa, passa a ser um país parceiro. Lembram-se que há bocado disse que havia salvo raras exceções aos países europeus? Pronto, o Reino Unido agora é um país parceiro, está na região 14, por isso deixa de fazer parte dos países do programa Erasmus para ser um país parceiro do programa. As parcerias de cooperação. Qual é que é o seu principal propósito? Aumentar a qualidade e relevância das atividades das instituições. Podem ter um enfoque muito grande, por exemplo, em reforçar as redes colaborativas ou aumentar a capacidade para que as instituições cooperem mais transnacionalmente. Sempre com um grande objetivo, como é óbvio, de aumentar a internacionalização de todas as atividades que desenvolvem e desenvolver novos métodos e práticas de aprendizagem, de ensino, sendo como já é usual em todo o programa Erasmus, o grande princípio de partilha e de comparar ideias com os outros parceiros. O que é que uma parceria de cooperação deve... Vamos falar assim. Então, vocês certamente, quem está a assistir hoje, e já contamos neste momento com 110 participantes online, estão já com alguma ideia de algum projeto ou têm alguma curiosidade sobre o que é que são as parcerias, e é muito importante pensarem que eu tenho uma ideia, tenho de transformar a minha ideia numa ideia excelente, em que aquela é uma mais-valia comparativamente com o que existe por essa Europa fora, nas outras instituições, e quais vão ser os resultados do meu projeto. E pensar sempre nesta ótica. Tentem, por exemplo, pegar em algumas folhas A4 ou de outra forma, como preferirem se organizar, e delinearem quais é que vão ser os resultados, o que é que eu quero atingir. E eles são reutilizáveis, transferíveis, expansíveis. E, como é óbvio, sempre que possível, ter uma forte dimensão transdisciplinar que atinja outras áreas. É muito importante. E depois também, o projeto que estou a pensar vai desenvolver resultados, ou os meus resultados esperados vão ter um impacto a nível local, regional, nacional, transnacional. Não quer dizer que tenham que responder a estes tópicos todos a nível local, regional, nacional, transnacional. Mas dificilmente um projeto de cooperação transnacional, como as parcerias de cooperação, todos têm algum impacto, quer no meio onde estão envolvidos, quer nos participantes, quer nas entidades com que trabalham envolventes. E se conseguirem pensar que impacto é que vai ter o meu projeto, garanto-vos que é meio caminho andado para garantir um bom plano também de sustentabilidade. De um modo assim mais genérico, o que é que as parcerias de cooperação? Trata-se de um consórcio de instituições,
podem apresentar um projeto para uma duração entre 12 a 36 meses. Este consórcio de instituições tem que ter no mínimo 3 entidades, de pelo menos 3 países diferentes, mas dos program country, portanto, dos países do programa. Esta é que é a regra básica da elegibilidade. Se apresentarem, por exemplo, uma candidatura como uma instituição de Portugal, Espanha e Reino Unido, não cumpre o critério de elegibilidade, porque o Reino Unido deixou de ser um país do programa, passou a ser partner. Mas se tiver, por exemplo, uma instituição francesa, mais o Reino Unido, a Espanha e Portugal, já é elegível. Espero ter sido clara neste aspecto. Qualquer dúvida, estamos disponíveis. O que é que a presente convocatória permite financiar? Projetos entre 100 mil euros até 400 mil euros. Este é o máximo que irá ser atribuído em função das vossas candidaturas. Volto aqui um bocadinho atrás a este aspecto que é a dimensão mínima de 3, sim, máxima não há nada definido, veem isso no guia. No entanto, a verba que vem para a gestão e implementação do projeto só pode contemplar até um máximo de 10 participantes. Quero com isto dizer que se tiverem 11 participantes, 12, a verba é de 10, terão que repartir irmamente por toda a parceria. Prioridades. Isto é fundamental para a elegibilidade dos vossos projetos. Têm que endereçar pelo menos uma prioridade. Ela pode ser horizontal ou específica do ensino superior. E todos os projetos poderão ter início a partir de dia 1 de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022. Quais são as atividades que são apoiadas pelas parcerias de cooperação? São atividades de gestão de projetos. Estas são atividades que são necessárias para assegurar o planeamento, a implementação, o acompanhamento dos projetos, bem como toda a colaboração eficiente entre os parceiros do projeto. Também há um apoio para a própria implementação, que podem incluir eventos em rede, reuniões, sessões de trabalho para intercâmbio de práticas e também para o desenvolvimento dos próprios resultados dos produtos dos projetos, a partilha e promoção, por exemplo, a organização de conferências, sessões, eventos destinados a partilhar, para explicar e promover os resultados do projeto, quer se apresente em forma de resultados tangíveis, conclusões, boas práticas ou qualquer outra forma. Vocês encontram no Guia Erasmus, nas páginas que estão aqui mencionadas no presente slide, a indicação de quais são os critérios de seleção. As candidaturas são avaliadas por 2 peritos externos que vão classificá-las de acordo com esta grelha. 30 pontos para a relevância do projeto, 20 pontos para a qualidade do projeto de desenho e implementação, 20 pontos para a qualidade do trabalho e 30 pontos para as medidas de monitorização do impacto. No total, a candidatura tem que ter pelo menos 60 pontos, peço desculpa, para poder ser alvo de possível financiamento, caso exista verba para financiar o maior número possível de projetos. E há aqui um aspecto muito importante, e está salientado no guia, cada um destes itens que aqui referi tem que obter pelo menos 50% da nota. As parcerias de cooperação, a presente convocatória está a decorrer com o deadline para dia 20 de maio. Chamamos especial atenção à questão das horas. Portanto, quem está habituado a estes projetos já se habituou, mas nem toda a gente submeteu candidaturas no passado. Portanto, 12 horas de Bruxelas significa 11 horas de Portugal continental e na região autónoma da Madeira e 10 horas nos Açores. Passamos agora a uma breve explicação sobre os países elegíveis. Como eu já referi anteriormente, temos os países Estados-membros da União Europeia e os países do programa que estão fora da União Europeia, como a República da Macedónia do Norte, a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega, a Turquia e a Sérvia. Estas 2 primeiras rúbricas, que aqui estão, estas 2 primeiras caixinhas de texto, são os chamados países do programa. Todos os demais países que não estão contemplados aqui são os países parceiros. Uma outra forma de abordagem, caso vos facilite a identificar os vossos parceiros, caso tenham alguma dúvida,
É outra forma de apresentação, não esquecendo que no caso da Suíça, do Reino Unido, até o próprio Vaticano, estão nos partner countries, portanto tenham muita atenção a esta questão. Qualquer dúvida, o guia esclarece, porque tem a lista de todos os países. Quais são as instituições que são elegíveis? Muito brevemente, o consórcio será constituído por um conjunto de parceiros, mínimo de 3, máximo, como assim pretenderem, como já anteriormente expliquei. Um dos elementos há de ser o coordenador do projeto, neste caso sendo a instituição coordenadora portuguesa, a candidatura é submetida à Agência Nacional Portuguesa. Ficou claro? Se decidirem que o coordenador é um parceiro espanhol, tem que submeter a candidatura à Agência Nacional Espanhola. Portanto, o coordenador do projeto tem que ser português e pode ser qualquer organização pública ou privada, estabelecida, neste caso em Portugal, como coordenador do projeto. Todos os parceiros podem ser qualquer organização estabelecida num país do programa ou num país parceiro, não esquecendo da regra mínima de 3 instituições dos países do programa. No entanto, se a parceria, e neste caso falamos do ensino superior, são instituições de ensino superior e vai envolver, mesmo que a coordenação não seja uma instituição de ensino superior, vai envolver instituições de ensino superior, estas, se estiverem num país do programa, como é o nosso caso, têm que ter uma carta Erasmus válida. Para muitas das instituições que estão aqui hoje a ouvir-nos, esta terminologia já é habitual, não quero mais relembrar que, se tiverem parceiros dos chamados países do programa, têm que confirmar se o registro que vão identificar, o chamado OID, tem a carta Erasmus associada. A parceria em si pode ainda incluir outro tipo de parceiros associados, portanto não são assim parceiros de direito pleno, significa que estes não vão contribuir de alguma forma para o projeto, para tarefas específicas e muitas vezes até para a própria disseminação do projeto, mas não vão receber qualquer apoio financeiro. Prioridades. Como devem estar recordados, há bocado referi que para a candidatura ser elegível, ela tem que endereçar pelo menos uma prioridade, horizontal ou específica. Aproveito para relembrar que no site da Agência Nacional estão identificadas as prioridades nacionais, que foram aprovadas na resolução do Conselho de Ministros número 98 de 2020, e elas próprias estão alinhadas com as prioridades horizontais do programa Erasmus. No guia encontram com maior detalhe a explicação de quais são as prioridades horizontais. Eu creio que já desde o dia 14, o dia em que foi lançado o programa a nível nacional, têm estado a ouvir as prioridades, portanto a inclusão e diversidade, o ambiente, clima e a sustentabilidade, a transformação digital e a participação ativa na vida democrática. Recomendo a todos que me estejam a ouvir que leiam atentamente o guia, porque está muito bem claro quais são as prioridades que as candidaturas deverão endereçar. Falei também, agora passando para o slide seguinte, nas prioridades específicas. As prioridades específicas estão também no guia, nas páginas 169 e 170, e estas o que é que dizem? Dizem que as parcerias para o ensino superior devem ter em conta pelo menos um destes pontos que aqui estão mencionados. A promoção de sistemas de ensino interligados, por exemplo, através do reforço de uma cooperação mais estratégica e estruturada das instituições de ensino superior, que pode incluir mecanismos, ou desenvolvimento de mecanismos de cooperação virtual e mista, o desenvolvimento de ferramentas digitais, de plataformas em linha, o melhorar a mobilidade, aumentando os mecanismos de reconhecimento automático, o apoio para a promoção dos próprios princípios e instrumentos de Bolonha. A segunda prioridade específica está relacionada com as práticas inovadoras de aprendizagem e de ensino, isto com o objetivo de que as instituições de ensino superior respondam e estes projetos respondam aos desafios da sociedade para um ensino e programas curriculares mais centrados no aluno, para o desenvolvimento de competências relevantes para o mercado de trabalho e para a sociedade, para os percursos de aprendizagem mais flexíveis,
o desenvolvimento de abordagens mais transdisciplinares e pedagogias inovadoras, como a aprendizagem invertida, a aprendizagem baseada na investigação, o desenvolvimento sustentável, entre outros. Terceira prioridade específica, o desenvolver a metodologia STEAM nos setores da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, no ensino superior e, em particular, a participação das mulheres. Inclusivamente, como objetivo final, vamos chamar assim, promover a eliminação de qualquer tipo de estereótipo de género nas STEAM. Outra prioridade específica, a construção de sistemas de ensino superior mais inclusivos. Esta prioridade está muito alinhada com todo o programa. Se lerem o guia do início até ao fim, a inclusão é o grande mote do atual programa, é um dos grandes motes do atual programa. E ainda, recompensar a excelência na aprendizagem no ensino e no desenvolvimento de competências, desenvolvendo as estratégias e uma cultura de qualidade, a formação de professores universitários, a promoção do ensino superior empresarial aberto e inovador, por exemplo, e desenvolvimento de novas práticas baseadas na investigação e na criatividade. Portanto, recompensar a excelência de forma a incentivar o desenvolvimento destes diversos itens que acabei de referir. E ainda o apoio às capacidades digitais do setor do ensino superior. Entre elas, por exemplo, porque não um projeto que desenvolva ações que permitam a implementação da iniciativa do Cartão Europeu de Estudante, ou que esteja interligado ao novo Europass, e a todas as outras temáticas que já estão aqui incluídas, como o desenvolvimento das aptidões e competências digitais dos estudantes e do pessoal docente das instituições de ensino superior. Gostaria agora de passar aqui por algumas das questões que estão aqui em modo de temas que nos foram endereçados a quando do preenchimento do formulário de candidatura para a inscrição da presente sessão, e para aproveitar e ter aqui um momento um bocadinho mais, tentando ser dinâmico, não sendo possível estar a dialogar diretamente convosco, ao contrário se fosse uma sessão presencial, e passo a ler. Portanto, tivemos vários participantes que nos fizeram perguntas sobre como é que podem aceder, verificar candidaturas de sucesso. O que é que posso recomendar? Consultem a plataforma de resultados Erasmus, está aqui o endereço. Para quem ainda não sabe o que é a plataforma de resultados Erasmus, todos os projetos aprovados, inclusive do programa anterior, as parcerias estratégicas, têm como obrigatoriedade a divulgação dos resultados dos projetos na plataforma de resultados. Por isso, ao consultarem esta plataforma, vão poder verificar por toda a Europa que projetos é que foram aprovados e que chegaram ao fim com sucesso, e toda a informação que está disponível, inclusive, algo que é bastante útil, é o endereço de site do projeto, onde poderão verificar quem são os parceiros, as atividades que se desenvolveram. Pode ser um bom ponto de partida para quem quiser fazer este trabalho de verificar outras candidaturas, como me chamaram no formulário de candidatura, candidaturas de sucesso. Outro tema foi onde é que posso obter informação sobre as candidaturas submetidas no nosso país. Bom, no nosso site da Agência Nacional, e neste momento é tudo relativamente às edições anteriores do programa, conseguem encontrar os resultados de seleção por convocatória. Portanto, selecionam o ano 2020 e veem na QA2, parcerias do ensino superior, a lista dos projetos que foram submetidos. É muito fácil, depois podem recuar, selecionar 2019, 2018, estão lá a lista dos projetos. Mas não consigo fornecer. Outro ponto que nos interessaram, outras questões, e tentei de algum modo aqui sintetizar, falavam quais são os aspectos diferenciadores, as potenciais vantagens que podemos identificar para a candidatura, especificidades, prioridades, temas-chave, estratégias que valorizem a candidatura. Como certamente já terão visto, o próprio guia identifica prioridades horizontais específicas do ensino superior, e há também as prioridades nacionais. O que eu recomendo é que leiam e
desenhem os vossos projetos para dar resposta a uma destas prioridades, horizontal ou específica. Conteúdos relevantes da proposta. Mais uma vez, o que é que eu recomendo? Consultem os critérios de seleção. Há bocado eu tinha um slide aqui que falava de uma forma muito sintética do tema dos 4 critérios de seleção. Lembram-se? Relevância, qualidade de desenho do projeto, a qualidade da parceria e a sustentabilidade, impacto. Mas se forem às páginas 181 e 182 do Guia Erasmus, encontram muito mais detalhe, encontram tópicos mesmo das questões que devem ser abordadas. Valor de financiamento. Não é demais referir, sei que já o disse há bocado, no mínimo 100 mil euros, máximo 400 mil euros por projeto. Regras sobre o orçamento. Elas estão entre as páginas 185 e 191 do Guia Erasmus. Não façam confusão sobre uma outra tipologia de parceria que existe, que não se aplica ao ensino superior, que são as parcerias de pequena dimensão. Foquem-se exclusivamente nas parcerias de cooperação, porque as tabelas que lá aparecem são específicas e estão os valores, os montantes todos sobre financiamento. Após o intervalo, vamos falar mais um bocadinho sobre as diversas rubricas orçamentais. Convido-vos a manterem-se connosco, que assim, quem sabe, poderão ver esclarecidas as vossas dúvidas. Avaliação das condições financeiras. Como eu informei no início, logo após o intervalo, que estará para breve, teremos o nosso colega Pedro que irá explicar o que é que são as condições financeiras. Para quem possa estar a estranhar um bocadinho do que é que eu estou agora a falar, todas as candidaturas são verificadas na sua elegibilidade, já falei neste termo várias vezes. É feita uma avaliação da qualidade da candidatura por 2 peritos externos. Esses peritos analisam a capacidade operacional da candidatura também. E depois a Agência Nacional do Setor Financeiro faz uma avaliação da capacidade financeira. Não se aplica a todas as entidades, mas o meu colega, depois do intervalo, irá dar essa informação. Definir o Work Package. Mais que um participante inscrito para a ação de hoje referiu-me isto. Peço desculpa por ter aqui letras a vermelho, mas eu achei que era importante. Não se aplica ao ensino superior, porque a metodologia, que é parcerias de pequena dimensão, que inclui esta metodologia da organização do Work Package, não se aplica ao ensino superior, só se vocês pretenderem apresentar uma candidatura para o ensino escolar, educação, formação profissional ou educação de adultos. Mas há regras muito específicas e têm em conta newcomers na própria ação. Por isso, para as parcerias no ensino superior, não se aplica o conceito de Work Package. Mantém a estrutura que já existia do programa anterior. Critérios de elegibilidade. Recomendo vivamente a consultarem as páginas 175 a 179 do Guia Erasmus. Tem lá tudo, são umas tabelas, facilitam imenso. Tem aquilo que eu já estive a falar desde as 2h30. Como é que é constituída a parceria, a regra da estabilidade do local das atividades, dos participantes, das organizações. Qualquer dúvida está lá, consultem sempre. Já agora aqui uma pequena nota, neste momento já se encontra publicado o Guia Erasmus na versão portuguesa, mas eu tenho sempre a referência à versão inglesa, porque em caso de alguma dúvida de interpretação, o que prevalece é sempre a redação da versão inglesa. Tenho ainda aqui mais alguns tópicos que foram endereçados. Quais são as diferenças relativamente ao programa anterior, principais alterações ao programa? Recomendo, posteriormente receberão a apresentação da presente sessão, como voltarem a consultar o slide número 8 desta apresentação. Portanto, há um novo apoio à inclusão, que depois do intervalo iremos falar nisso. Temos também um acréscimo para viagens, as ditas Green Travel. Temos o facto de haver simplificação da tipologia das atividades de mobilidade e aquela questão das instituições de países parceiros, que caso não fique bem justificada a parceria não cai, continua sem essa instituição do país parceiro. Por isso, as novidades não são muitas, são significativas, como é óbvio, mas eu acho que vão contribuir muito para a simplificação de alguns passos e trazer todas estas novas temáticas das prioridades horizontais.
Formulário, plataforma de candidatura ou de submissão, o que preenchem os parceiros, foram algumas das outras questões que nos endereçaram. Pois é, neste momento há um modelo de formulário, tenho aqui o link, se facilitar, em que podem consultar, é um PDF com os campos que estão na candidatura. Por outro lado, neste momento já está disponível o preenchimento do formulário eletrónico, muitos de vocês se calhar até já o consultaram. E a minha melhor sugestão é folhearem digitalmente esses 2 documentos, verifiquem tudo o que é necessário recolher, quais são as informações que precisam dos parceiros, porque há mesmo um campo para a constituição da parceria, onde vão descrever cada instituição e estão lá os campos fixos. Por isso, recomendo vivamente que consultem e verifiquem, que é para solicitarem essa informação dos vossos parceiros e também para prepararem todas as respostas às questões que são apresentadas. O que é que nós podemos recomendar nesta fase? Tenham sempre um backup ou comecem a construir a vossa candidatura num Word, por exemplo, porque a plataforma, ou ontem, por exemplo, tive alguma dificuldade de acesso aos formulários e houve mais que uma instituição que me reportou o mesmo problema. Pensem que é uma plataforma nova, este é o primeiro ano, e por outro lado está toda a Europa a fazer candidaturas, por isso já sabem que pode complicar um bocadinho, a determinada altura não conseguirem aceder ou não estar ágil a mudança dos menus, mas voltam mais tarde e se fizerem um copy-paste, se calhar é mais rápido. É uma sugestão, cada um terá o seu método. Penso que para esta primeira parte já devem ter informação suficiente para amadurecerem um bocadinho as vossas ideias, os vossos projetos. Eu, enquanto estou a projetar a apresentação, tenho alguma dificuldade, não consigo assistir às perguntas e respostas que estejam cá no chat. O que é que eu vos ia propor? Podem continuar a escrever no chat, a direcionar-nos as perguntas de dúvidas que tenham. Já sabem que a seguir ao intervalo vamos abordar o formulário de candidatura, as regras de financiamento e por isso, e também a apresentação do colega sobre a capacidade financeira, como é que é feita a análise da capacidade financeira das instituições. Por isso, as questões direcionadas a esses temas eu preferia que colocassem depois do intervalo. Eu ia sugerir que nos voltássemos a reunir às 3h30. Espero que todos concordem, tenho imensa pena que não haja aqui uma interação para ver o vosso rosto. Vou então dar início ao intervalo, voltamos em 20 minutos. Até já e muito obrigada pela vossa atenção. Ora, boa tarde a todos, bem-vindos de volta à nossa apresentação. Sou Pedro Martins, trabalho na área financeira da Agência Nacional. Venho aqui fazer uma breve apresentação relativamente às regras da avaliação da capacidade financeira. Vamos começar aqui pelas instituições que estão isentas desta análise da capacidade financeira, sendo que os organismos públicos, não só os nacionais, como organismos públicos de outros Estados-membros, para os projetos inferiores a 60 mil euros, também não há necessidade de se efetuar a análise da capacidade financeira, basta apenas uma declaração de honra por parte da instituição em como comprova ou que afirmam que têm capacidade para a implementação do projeto. Temos aqui também a situação das entidades que recebam mais de 50% do seu financiamento de fundos públicos, e aqui os fundos públicos serão diretamente de uma entidade pública ou diretamente do Orçamento de Estado. Queria aqui dizer que é importante referir que não são considerados fundos públicos verbas que sejam atribuídas mediante uma contraprestação específica ou provenientes de um acordo de cooperação ou géneros de contratos. E aqui queria dar o exemplo das subvenções do programa Erasmus e de outros fundos comunitários como o PSCH, que não consideramos fundos públicos na nossa análise. Agora aqui tenho a demonstração, estou aqui a mostrar as fórmulas que nós usamos para a avaliação da capacidade financeira. A análise basicamente é aplicar estas fórmulas nas vossas demonstrações, que nós também costumamos pedir, por isso certamente já deverão saber quais é que são. Temos aqui também uma breve interpretação da conjugação destes dois índices que nós avaliamos.
E aqui com estes dois índices, nós temos aqui, por norma, estes 4 resultados, e destes 4 resultados podemos ver ou não se é necessário aplicar alguma medida cautelar no projeto em que se candidatam. Aqui temos os dois indicadores a verde. Por norma, não é aplicado qualquer medida, ou seja, isto quer dizer que tem uma boa capacidade financeira, por isso o projeto avança normalmente. Para aqui a situação a vermelho e a amarelo, são aplicadas medidas que podem variar dependente das verbas. As medidas cautelares aplicadas são sempre proporcionais à situação financeira das entidades e também ao valor do grante a que se candidatam. Queria também aqui mencionar que é importante, na altura em que estão a elaborar a candidatura, fazerem aqui a análise também por vocês e ver onde é que se enquadram, isto porque, caso seja necessário uma garantia bancária para o vosso projeto, e como esta tem custos, vocês na parte da elaboração da candidatura podem já prever estes custos na rúbrica dos custos excepcionais, em que pode ir até ao reembolso, nós não sabemos até ao montante, até à porcentagem de 80% do custo total da garantia. Por isso é importante, na altura da elaboração da candidatura, verem já se é previsível ou não a necessidade de uma medida deste género e que possam já prever o custo com o projeto na altura da candidatura. Para projetos inferiores a 200 mil euros, por norma, não é solicitada garantia bancária, fazemos sim pagamentos faseados. Estes pagamentos faseados são faseados em 2 vezes, ou seja, o pré-financiamento é pago em 3 vezes, mediante a apresentação de 2 relatórios intercalares, onde por norma seria aqui feito o pagamento dos 60%. Depois os restantes 40% serão pagos mediante a apresentação do relatório final. Para os casos em que os projetos sejam superiores a 200 mil euros, no KA2 solicitamos garantia bancária. Dificilmente não iremos fazer para projetos superiores a 200 mil euros. A garantia bancária, contrariamente ao KA1, será de 60% do valor total do projeto a que se candidatam. Estes 60% serão pagos mediante a apresentação de um relatório preliminar a meio aqui do projeto. A diferença para com o KA1, que nestes casos tem a ver com os resultados e com a apresentação dos resultados. No KA2 só é possível avaliar os resultados concretamente com o relatório final, daí a garantia bancária ser dos 60%, ou seja, do valor total do pré-financiamento e não apenas de uma parcela dele. Portanto, referi também que a duração da garantia bancária deve cobrir a totalidade do projeto, mais 6 meses após este terminar, para o caso da avaliação não ser positiva, estar coberta também a dedução das verbas, se for o caso e se assim for aplicado. Queria aqui também deixar a nota que, excepcionalmente, porque estes casos são raros, mas para as instituições que tenham o capital próprio negativo, mesmo sendo inferior a 200 mil euros, nós vamos sempre solicitar a garantia bancária e também o vamos fazer para as instituições com menos de 2 anos de atividade ou que não consigam enviar a documentação financeira para a nossa análise atempadamente, ou seja, também vamos solicitar a garantia bancária obrigatoriamente. Para terminar, queria apenas referir que é muito importante fazerem esta análise na altura da candidatura, porque depois, no final ou durante o processo de análise da capacidade financeira, não vai ser possível trocar o coordenador do projeto, porque já aconteceu perguntarem que há outro parceiro que tem melhor situação financeira e pretendem trocar nesta fase porque o outro está em melhor situação. Nós não aceitamos estas trocas. Também não aceitamos a redução da verba para não ser necessário a aplicação de uma medida cautelar tão dura, por isso alterações orçamentárias ao projeto não são aceitas já nesta fase. Se acharem que querem reduzir a bolsa que se candidatam, terá de ser feito na altura da candidatura, tem de rever se é ou não necessário
essa situação e preverem isto na altura da candidatura. Pronto, aqui termino esta minha breve apresentação. Qualquer dúvida podem enviar um e-mail diretamente para mim ou para as minhas colegas, que elas certamente encaminharão para mim. E com isto passo à minha colega Tânia, que dará seguimento à apresentação do ensino superior. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Bem-vindos de volta outra vez. Quero agradecer imenso a explicação do nosso colega do setor financeiro. Espero que tenha sido útil, que esclareça muitas questões que deverão ser pensadas previamente à submissão da candidatura. Se, entanto, vier a surgir alguma questão, disponham, terão os nossos contactos. O colega Pedro já o forneceu, o contacto da equipa do QA2 do ensino superior será fornecido no final da apresentação. Dando seguimento, conforme nós tínhamos em agenda, falámos um bocadinho, mais detalhadamente até, sobre o financiamento e o orçamento das parcerias de cooperação para o ensino superior. Então, o que é que temos? Temos uma espécie de menu de rúbricas. Temos o financiamento para a gestão e implementação do projeto, para as reuniões transnacionais do projeto, para o desenvolvimento dos próprios resultados do projeto, que deve ser este o foco principal destas parcerias, para os eventos multiplicadores daqueles resultados do projeto, as atividades de ensino, formação e aprendizagem, ou se quiserem, outra nomenclatura, as mobilidades que poderão vir a ser desenhadas para ir ao encontro de tudo que foi conceptualizado para o projeto, e o apoio à inclusão. Este apoio à inclusão é uma novidade face às parcerias estratégicas do programa anterior. Estas rubricas são custos unitários, quer isto dizer que, em termos das evidências que justificam e validam a elegibilidade das despesas, é a realização das diversas atividades, com vários documentos de suporte que o comprovem, e não é mediante a análise de fatura dos custos reais. Depois há outras duas rúbricas que estas sim são mediante custos reais. Valor específico das despesas, que é o apoio adicional aos participantes com menores oportunidades. Esta é também uma novidade, porque está em linha com o apoio à inclusão no seu todo, e os custos excepcionais. Entrando em um bocadinho mais de detalhe, a verba para a gestão e implementação do projeto, como eu já referi, não sei se retiveram essa informação, apesar da parceria não ter uma dimensão máxima, a verba só é calculada em função do número de parceiros até um total de 10. Por isso, se tiverem mais de 10, terão que gerir a verba dividindo por todos. Para as reuniões transnacionais do projeto, é uma verba que é alocada por participante e por reunião. Para o desenvolvimento dos resultados do projeto, é uma verba que é dada por colaborador, por tipo de categoria desse colaborador e por dia de trabalho. São umas tabelas que estão no Guia Erasmus, assim um bocadinho mais, não ia dizer bem complicadas, mas é preciso ir com detalhe, ver qual é a rúbrica da categoria do colaborador e identificar para perceberem qual é que é o per diem. Mas abrindo o formulário de candidatura, esta informação começa a fazer sentido, vão perceber a dinâmica dos diversos itens orçamentais. Na rúbrica dos eventos multiplicadores, a verba é atribuída por participante previsto, e os participantes aqui, muita atenção à regra da elegibilidade, têm que ser todos os participantes de fora das instituições da parceria, e há uma verba específica para participante local e outra para participante internacional, que já lá iremos. O apoio à inclusão é uma novidade, esta sim, são 100 euros por participante que é atribuído à organização. É o incentivo para que as instituições promovam a maior participação de pessoas com menos oportunidades. As atividades de formação ou mobilidade, como preferirem chamar, é um valor que é dado para viagem e uma subsistência.
a um apoio individual e há também a possibilidade do apoio linguístico. Tudo tem que ser muito bem justificado na candidatura, ou seja, solicitam estas rubricas orçamentais e terão de explicar para quê, para proporcionar o quê, para quem, é preciso entrar nesses detalhes todos. Suporte à inclusão é uma rúbrica que eu falei anteriormente de custos reais, portanto, ela é atribuída a 100% em função das necessidades dos participantes, dos participantes com menos oportunidades, com algum tipo de necessidade, seja ela qual a natureza, e tem que estar já na fase de candidatura a solicitar esse apoio. E os custos excepcionais são pagos a 80% do valor das diversas despesas que estejam a prever para a candidatura. Assim, muito resumidamente, para quem é a primeira vez que ouve falar disto, por exemplo, um trabalho de intérprete de língua gestual poderá entrar numa categoria de custos excepcionais. Facilitou? Continuando. Na rúbrica de gestão e implementação do projeto, máximo financiado são 10 parceiros. E como é que funciona? O coordenador recebe 500 euros por mês, é assim que é calculado o orçamento, é uma forma de cálculo, por isso os custos unitários, e isto vai depender da duração do projeto. Lembram-se, entre 12 a 36 meses. Por cada parceiro, 250 euros mês. Aqui, parceiros, só relembrar que os parceiros associados não entram para esta contabilização, está bem? No máximo, só poderá haver, porque isto tem a ver com a regra dos 10 parceiros, um financiamento de 2.750 euros por mês. Na rúbrica das reuniões transnacionais de projeto, por exemplo, um kick-off meeting, uma reunião de acompanhamento, de preparação de lançamento da atividade que vão fazer a seguir. Portanto, há uma série de tipologias que podem aqui colocar. São as reuniões para que o consórcio funcione e todo o trabalho seja desenvolvido. Não é o desenvolvimento dos produtos, dos resultados do projeto, está bem? Portanto, é as reuniões que ajudam a toda a preparação. É uma verba que é atribuída por participante e por reunião. E como é que é feito? É utilizada a calculadora de distâncias, que para muitos de vocês já é comum. Se não está no guia Erasmus, e eu penso que não coloquei aqui na apresentação, mas posso pôr como um dos links adicionais o link para a calculadora das distâncias, seja como for, também pelo site da Agência Nacional conseguem aceder ao site principal da plataforma Erasmus, onde são submetidas as candidaturas e têm as diversas rúbricas, diversos menus, desde procurar os parceiros, e o próprio formulário facilita depois a utilização da calculadora de distâncias. E para reuniões que tenham parceiros, isto pode acontecer, por exemplo, até a nível nacional e não só, dependendo da distância transfronteiriça, distâncias até 99 km, não há financiamento. Entre 100 a 1999 km são 575 euros por participante por reunião, e para distâncias superiores a 2.000 km, 760 euros por participante também por reunião. Depois temos outras duas rúbricas, a dos resultados do projeto, para a produção e desenvolvimento dos produtos tangíveis e inovadores, tecnologias, ferramentas, materiais, currículos, estudos. Aqui é muito importante chamar a atenção que é o pagamento, vamos lhe chamar, ao pessoal interno das instituições, portanto não podem estar a alocar pessoal de fora das organizações do consórcio para a produção destes resultados, tem que ser interno. É aqui onde é fundamental também a capacidade operacional das instituições para desenvolver o projeto. E, como é óbvio, os eventos multiplicadores só fazem sentido se existirem resultados, por isso os eventos multiplicadores são para divulgar estes resultados, e no próprio formulário de candidatura irão verificar que há um elencar de que este evento multiplicador é para divulgar, daquele resultado do projeto. E estes eventos multiplicadores podem se realizar em qualquer um dos países da parceria. Os resultados de projeto podem ser utilizados para encargos com colaboradores das organizações que participam no projeto, como já referi anteriormente,
E os montantes dependem das tarefas no projeto e do país da organização participante com o pessoal envolvido. Mais uma vez, são as tabelas que estão nestas páginas do guia que vos vão facilitar a perceber qual é que é o valor orçamental para a rubrica de resultados do projeto. Eventos multiplicadores. É por participante previsto, como eu referi há bocado, todos os participantes de fora das instituições da parceria é que são elegíveis para este cálculo. E a regra são 100 euros por cada participante local, 200 euros por cada participante estrangeiro e caso haja participantes a assistirem no modo virtual, ou seja, um evento multiplicador, são 15 euros por cada participante online. Esta é uma verba que ajuda à gestão e à organização do próprio evento multiplicador, é para as organizações de acolhimento dos eventos multiplicadores. Tem como regra que se o evento for multiplicador ou o total da participação de pessoas em modo online está limitado a 5.000 por projeto, mas isto há 333 participantes para o evento, portanto, até creio que há uma boa margem. E no total, o evento multiplicador ou a soma dos eventos multiplicadores não podem passar de 30.000 euros para todo o projeto. As atividades de mobilidade, que são as atividades para ensino, formação ou aprendizagem, têm uma componente de viagem para apoiar as despesas de deslocação dos participantes, desde o local de origem até ao local de destino e o regresso. Tem uma componente de apoio individual, que é um custo unitário para ajudar às despesas de subsistência dos participantes, incluindo acompanhantes durante a atividade, isto caso sejam acompanhantes de pessoas com necessidades especiais, porque no caso do ensino superior já falamos de participantes maiores de idade e por isso qualquer tipo de identificação no formulário de candidatura, se solicitarem acompanhantes, têm de especificar muito bem o porquê de estarem a pedir o acompanhante, e é possível para acompanhamento de participantes com necessidades especiais, no entanto, não é mais do que isso. Caso o projeto em si esteja pensado e necessite algum apoio linguístico, podem também solicitar esse valor, mais uma vez fundamentando tudo, com toda a informação necessária no formulário de candidatura. As atividades de ensino têm uma componente da viagem, como referi anteriormente, e para perceberem o que há bocado falávamos das viagens verdes, o que é que a Comissão Europeia trouxe, e esta sim é uma novidade que o programa traz para as parcerias de cooperação no ensino superior. Para muitos de vocês provavelmente já é comum este tipo de apresentação por bandas quilométricas, usando mais uma vez a calculadora de distância. Estão aqui os valores foram atualizados nas primeiras, estou a querer, se não me falha a memória, as primeiras 3 bandas de distância e depois, caso o participante utilize um meio de transporte mais verde, como por exemplo optar por ir de comboio, se tal for possível, em vez de ter direito a receber 180 euros, passa a ter direito a receber 210 euros como apoio à viagem. E é assim que funcionam as viagens verdes, vamos lhe chamar assim, se me permitem, para as parcerias de cooperação no ensino superior. As atividades têm também um valor de apoio à subsistência, como expliquei anteriormente, e como é que é calculado? Caso seja pessoal, staff docente ou não docente das instituições, 106 euros por dia. Se forem estudantes, 58 euros por dia. Isto até ao 14º dia de mobilidade. Se a mobilidade passar dos 15 dias e até 2 meses, o cálculo passa a ser 70% destes valores unitários e diários que falei aqui em cima anteriormente. Se passar dos 60 dias até até um ano, peço desculpa, totalizando um ano, o valor passa a ser 50. Eu peço desculpa que se calhar não estou a ser clara, portanto este valor é cumulativo, portanto do dia 1 ao dia 14, por exemplo, um estudante recebe 58 euros, depois até do dia 15 até ao fim dos 2 primeiros meses
o valor adicional que recebe é 70% e daí para a frente o adicional é só 50% do valor. Não é a bolsa toda que se transforma, eu não estava a ter certeza se estava a ser clara aqui. Como vocês perceberam, é aqui onde também há uma novidade do programa, há uma simplificação das tipologias, porque passou a ser omisso no Guia Erasmus. Anteriormente havia diversas rúbricas de tipologia de mobilidades, agora as mobilidades podem ir até 365 dias, é uma questão do desenho e da justificação que vão colocar para o projeto. Portanto, se vão solicitar apoio para as atividades de ensino ou de formação, têm que justificar em que é que aquilo está alinhado com todo o projeto, como é óbvio. O apoio linguístico, como é que é calculado? Portanto, é por participante e duração entre 2 a 12 meses, portanto, só para atividades de mobilidade, de ensino e formação superiores a 2 meses, e é um valor de 150 euros por participante. As mobilidades de curta duração não justificam o apoio linguístico, é isto que o guia nos diz. Todas estas rúbricas têm que ser muito bem fundamentadas no formulário de candidatura. Custos excepcionais, falei há bocadinho sobre eles e o meu colega Pedro também, é aqui onde ele se referia. O programa contempla a possibilidade de apresentarem aqui uma rúbrica que é de valores reais e não de valores unitários, que inclui 3 itens: a subcontratação ou aquisição de bens e serviços, as viagens dispendiosas e as garantias bancárias. E como é que funciona? Tem que estar bem justificado o pedido que estão a fazer no formulário de candidatura. Caso seja a subcontratação ou aquisição de bens e serviços, só é possível se relacionado com os serviços que não podem ser prestados pelas organizações de consórcio. E estes equipamentos, caso seja a aquisição de equipamentos, não podem ser equipamentos normalmente utilizados pelas organizações. O valor que é comparticipado aqui é 80% do valor real, até um máximo de 50 mil euros. A exceção é a garantia bancária, que podem, se houver uma situação de uma instituição candidata necessitar de solicitar uma garantia bancária, ou que neste momento possa antecipar que vai ser necessário, em função das explicações que foram dadas sobre a avaliação da capacidade financeira, em formulário de candidatura pode logo antecipar e deve antecipar o valor para a emissão dessa garantia bancária. Tem de ser mesmo na fase da candidatura, posteriormente já não será possível. Apoio à inclusão é uma novidade também do programa, como eu referi anteriormente. Para os participantes com menos oportunidades, é atribuído um valor à instituição que promove a participação dessas pessoas, 100 euros por participante, e também o suporte de todas as despesas que o próprio participante necessite para se poder deslocar. Daí esta parte que é para o participante é a 100% dos valores da despesa. Optei por trazer agora 3 situações relacionadas com o formulário de candidatura. Sendo praticamente impossível ter aqui o formulário de candidatura e esmiuçar em pormenor, e esse também é um trabalho que eu peço a todos que tenham, que é para poderem trazer questões para as sessões futuras ou para contactos que venham a estabelecer connosco, dúvidas relacionadas com o preenchimento, optámos por trazer aqui 3 pontos em função das questões que nos têm sido dirigidas nas últimas semanas, desde que o programa foi lançado. Assim, antes de passar às 3 questões, só para chamar a atenção que é muito importante, quanto à preparação das candidaturas, pensarem nestes 4 etapas. Ou seja, planeamento. Têm que pensar quais são as necessidades, qual é o problema que o vosso projeto pretende endereçar, que soluções para as quais precisam de procurar soluções, os objetivos, quais vão ser os resultados e o formato das atividades, inclusive também a própria calendarização das mesmas. Inclusive no formulário de candidatura vão encontrar esse item para preenchimento. Preparação. Como é que vão planear as atividades? Como é que vão desenvolver todo o programa de trabalho? Como é que vão fazer chegar ou recrutar o vosso público-alvo?
a própria implementação e execução das atividades e como é que vai ser o acompanhamento. Vão desenvolver determinadas atividades, têm que pensar como é que eu vou avaliá-las, que indicadores é que eu vou desenvolver para aferir o seu impacto. Isto é muito importante, discutirem estes temas com toda a parceria. Este é um trabalho conjunto com a parceria e é isso que, por vezes, faz a diferença numa candidatura de sucesso. Muitos de vocês que sejam representantes das instituições de ensino superior portuguesas já têm um OID, que é para isso que serve o portal de registro das organizações. E sendo uma universidade portuguesa que já tem um OID, tem também a carta Erasmus associada. Por isso, o primeiro ponto não se aplica e, por favor, não criem OIDs desnecessariamente porque não serão válidos. Todas as outras entidades que estão a pensar candidatar ou terem parceiros que ainda não tenham feito o registro da sua organização, no ponto número 1, é o link para procederem a esse registro. Segunda etapa, recomendamos que verifiquem a conformidade do vosso projeto com todas as regras do programa. O link está aqui, é para o guia Erasmus. Capacidade financeira, já falámos várias vezes hoje, não é demais relembrar, pensarem se a instituição que se está a candidatar como coordenador, qual é que é a sua saúde financeira, o que é preciso antever, inclusive o financiamento da própria garantia bancária, como o meu colega Pedro bem explicou há bocadinho. E, por fim, começar a preencher e submeter o formulário de candidatura. Para quem já acedeu à plataforma de candidatura, este layout já não é estranho. Para quem ainda não acedeu, o que eu recomendo é que procurem vivamente a todas as rúbricas que digam respeito ao ensino superior, Higher Education, e este código que aqui está, QA 220-HED. Este é o formulário de candidatura se o vosso projeto tem como grupo-alvo o ensino superior. E é este o formulário que vocês têm que submeter. Chamo especial atenção que não se submetam no formulário errado, porque há outros formulários, já para o setor do ensino escolar, para o VET, para a educação de adultos. Vejam muito bem a descrição do formulário e não se esqueçam que este é o código que vai estar sempre a aparecer, quer nos documentos, quer em toda a plataforma de preenchimento. Tenho aqui uma breve... É assim, não sendo possível trazer aqui a plataforma no seu todo, porque também é árdua a candidatura, optei por trazer aqui o menu. Portanto, vocês vão encontrar um menu semelhante a este, em que, como é que funciona? Vão preenchendo, vão carregando onde diz aqui Preparation, depois Management, e vai abrindo submenus e outros submenus, e vão ter que carregar em gravar várias vezes, e só quando tiver tudo preenchido é que onde está a cruzinha vermelha passa a verde. E, portanto, vão preencher todos estes itens. Se aplicarem ao vosso projeto, por exemplo, o desenvolvimento dos produtos do projeto, sim, vão ter. O evento multiplicador, pós-divulgar, disseminar, também. Mas poderão não ter as atividades de formação, para ensino, formação e aprendizagem. Por isso não é obrigatório ter aquela rúbrica, mas quando abrirem aquele item, vai-vos perguntar, quer pedir financiamento ou não quer? E aí põem no ou põem yes, e vai abrindo diversos submenus. Há bocado falei da necessidade da calendarização das atividades, vão ter que preencher o vosso timetable. Caso queiram pedir necessidades especiais, e deem aspas, se não dizem que não, isto passa a verde. E por aí fora é assim que funciona todo o formulário de candidatura. Só vão conseguir carregar no botão de submeter no momento em que todos estes checks que estão aqui do menu estiverem verdes. Se algum não estiver verde, não vão conseguir submeter a candidatura, algo estará em falta, tá bom? E agora sim, os 3 pontos que eu decidi trazer para o final da nossa sessão, que têm surgido muitas questões. O próprio formulário de candidatura permite partilhar com os demais parceiros, ou com as pessoas que identificarem. Isto que às vezes facilita o preenchimento de alguns campos,
ou porque querem partilhar com os vossos parceiros para verem como é que está a ser construída a candidatura. Não é obrigatório partilhar, a outra opção é terem tudo numa versão Word em que discutem internamente na parceria e depois só há uma única pessoa que edita a plataforma, mas caso pretendam partilhar, e isto temos tido muitas questões a este nível, é fácil. No fim daquela checklist, eu chamo-lhe checklist, mas é um menu de itens, tinha um que era o sharing. Carregando no sharing, é esta apresentação que vão ter, logo a informar para que é que serve e como é que funciona e porque é que tem sido difícil. Porque quando aqui chegam a esta segunda janela, que agora estão a ver, têm que carregar nestes botões que aqui estão, o azul ou o amarelo. O amarelo vai buscar os contactos que vocês, entanto, introduziram das pessoas de contacto, das organizações, do projeto. O outro é caso queiram partilhar com o vosso colega, vamos supor, que está ali no gabinete a ajudar-vos a preencher a candidatura. Portanto, vão ter que editar, colocar o e-mail da pessoa, optar por uma destas 3 opções, se querem para visualização apenas, para consulta, se querem para consulta e para edição, e aí a pessoa com quem estão a partilhar ou as pessoas podem alterar o texto, ou se querem incluir a opção de submissão. Claro que não convém haver muitas submissões do formulário, até porque a regra é, se houver várias submissões do mesmo formulário, só vai prevalecer o formulário mais recente, o último de todos que foi submetido. Fica ao critério da parceria se quer ou não quer partilhar o formulário, mas tem-nos sido pedido muita informação sobre este aspecto. Podem descrever alguma informação sobre qual é que é o contacto, por caso queiram vos facilite. E depois, onde é que tem havido maior dificuldade? É aqui, é porque não basta introduzir o registro da pessoa, é preciso ir àquele botãozinho onde está aqui a dizer selecionar, carregar mesmo e vir cá abaixo e gravar, senão não estão a conseguir partilhar com os vossos colegas. E depois, mesmo selecionando várias pessoas de contacto, precisam de voltar a carregar. Portanto, sempre que encontrarem um botão a dizer para gravar, save, gravem, que é para garantir que o formulário vai funcionar. Nesta pequena amostra que eu trago aqui, do lado direito da apresentação, veem os botões vermelhos e verdes, se for a mesma visualização que eu tenho aqui. Portanto, o formulário é assim, é muito intuitivo a este nível. Podem editar qualquer informação que introduziram, podem anular, podem corrigir, portanto, é assim que o formulário de candidatura funciona e que está preparado. Segundo aspecto, quais são os documentos obrigatórios a anexar à candidatura? Temos dois, por assim dizer. A declaração de honra, que é um documento, tem que ser assinado pelo representante legal da organização candidata, o coordenador do consórcio. E os mandatos, que têm que ser tantos mandatos quanto o número de parceiros de direito pleno. Não se aplica aos parceiros associados. Como é que isto é feito? Voltando àquele menu inicial, cá em baixo aparece anexos. Selecionei os anexos, depois tem aqui este botãozinho, espero que esteja legível para todos, onde tem aqui Download Declaration of Honor. Tem que fazer o download da declaração de honra, é só imprimir e dar a assinar, ou assinatura digital, como já têm conhecimento. E depois, anexar. Portanto, vou atrás, do lado direito aqui em baixo tem um botão a dizer para acrescentar a declaração de honra, portanto fazem o download, editam para a assinatura digital ou imprimem para recolher a assinatura e depois digitalizam, se for caso disso, e têm que fazer aqui o upload da declaração de honra. O mesmo se aplica, está aqui o exemplo, depois como é que fica a visualização da declaração. O mesmo se aplica aos mandatos. Onde aparece a declaração de honra, se forem mais para baixo, na janela, tens aqui uma apresentação como esta, Download Mandates. Como vocês já descreveram, todos os parceiros no início do formulário de candidatura tiveram a identificá-los colocando o OID, as pessoas de contacto e todos os outros campos relacionados com a instituição, eles já vão sair previamente preenchidos. E depois recolhem as assinaturas e anexam. Não se esqueçam que é preciso
assinar devidamente todos os documentos, inclusive os mandados. Seguindo, submissão da candidatura. A submissão da candidatura tem o mesmo funcionamento, portanto, o que é que recomendamos que façam, porque podem querer logo submeter e pode não estar a funcionar, e é um erro que por vezes acontece. Tem que ir à checklist primeiro, lembram-se de eu falar naquele menu do lado esquerdo, que tem que ficar tudo, as cruzes vermelhas têm que passar a um verde, a um visto verde, a checklist, e tem que clicar em todos os botãozinhos que ali aparecem. Atenção que no início do formulário de candidatura, vocês vão ter que selecionar qual é a Agência Nacional a que estão a submeter a candidatura. O código da Agência Nacional Portuguesa Erasmus, Educação e Formação é PT01, porque existe a outra agência para a juventude. Portanto, estas candidaturas são a agência PT01. E, quando vierem à checklist, confirmem aqui do lado direito, como está esta bolinha sinalizado também, se é PT01. Cuidado que muitos participantes trocam, é muito fácil, o PT pelo PL. E PL, para muitos de vocês, se calhar já sabem o que é Polónia. Então, a vossa candidatura vai ser enviada à Agência Nacional Polaca. Não é elegível, perdem a candidatura. Que pena. Por isso, PT01, façam esta verificação antes da submissão. E depois é muito simples, estão a ver o botão Submit lá em cima? É submeter. É esperar, porque tem ali uma barra de progressão até atingir os 100%. Eu também já estive do vosso lado. Isto pode ser muito rápido ou pode demorar. Relembro que é um ano de lançamento do programa, a plataforma também é nova. Não deixem para o fim, para não haver muito congestionamento online, mas estejam atentos a que apareça a confirmação da submissão. Por isso, a barra de progressão vai-vos dar essa informação e no fim, quando a candidatura estiver submetida, vai-vos aparecer o status, a data, até vai aparecer lá um código do formulário. Vão ver que isto até, ao fim de algum tempo, até é bastante fácil e intuitivo. Recomendação que eu faço vivamente, depois da submissão, isto é algo que vocês podem fazer durante a candidatura, mas todas as versões PDF que vocês fizerem do formulário não são aquela que foi submetida. Depois da submissão, gravem sempre uma versão PDF. Portanto, há ali o botãozinho, ele serve para isso. Gravem uma versão do formulário, vão ter o PDF do vosso lado. Não sabemos até que ponto vocês conseguem voltar a editar, a entrar na plataforma para irem buscar a vossa candidatura, e está imenso jeito, porque podem enviar a todos os parceiros, está aqui a candidatura submetida, partilham toda a informação. Portanto, é aquele botão de salvaguarda à medida que forem trabalhando e, acima de tudo, quando submeterem candidatura, gravem uma versão PDF do formulário para os vossos arquivos. Algumas considerações finais. A animação não está a funcionar, não faz mal. Peço desculpa se estou a passar muito rápido a apresentação. Tudo bem. A tecnologia tem destas coisas. Está a funcionar agora. É muito simples. Façam um balanço do vosso projeto. Este projeto tem que durar. O que é que vai para lá do fim da duração em que ele vai ser financiado? O que pode ser entre 12 a 36 meses. O que é que vocês vão deixar para o futuro? O que é que vai contribuir para algo? Pensem no vosso projeto desta forma. O projeto nunca ficará completo para ser aprovado e ter uma excelente nota se não forem até esse ponto. Pensem em que é que ele vai ser sustentável neste sentido. Portanto, o que é que a nossa parceria vai fazer ou o que é que vai ficar após o fim do financiamento europeu? Foi clara? E ainda pode ajudar em termos de perspectivar o trabalho que ainda tenham que fazer. Pensem quais são os meus objetivos, façam um balanço. Qual é o objetivo do projeto que estão a preparar? Quais são as atividades que são necessárias de desenvolver? Cuidado que às vezes há alguma mistura e os avaliadores reportam-nos isso, a confusão entre atividades e objetivos. Quais são os resultados que eu espero
obter com o projeto, ou que esperamos, neste caso, toda a parceria, e que impactos é que vai gerar. E esses impactos, há impactos diretos, mas há também impactos indiretos, não se esqueçam disso. Há impactos nas pessoas, mas também nas organizações e em todo o ecossistema das organizações. Há os impactos reais, aos esperados e aos reais. E quais vão ser esses impactos, quer a curto prazo, médio ou longo prazo? Pensem desta forma. Eu acredito que se pensarem desta forma e conseguirem passar isso para a escrita, o vosso projeto terá de certeza muito sucesso. Estamos a chegar ao fim. Ainda temos algum tempo para ficar a trocar algumas mensagens aqui no chat de troca de esclarecimento de dúvidas. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que estão a ser preparadas mais 2 sessões. Essas 2 sessões, o objetivo não é que seja uma cópia do que foi hoje, a 100%, obviamente iremos passar pelas questões principais do projeto, mas queríamos que fossem um bocadinho mais específicas. Por isso convidava a todos os participantes que aqui estão e que estejam a pensar submeter projetos e submetê-los a dia 20 de maio, que nos enderecem, nos enviem questões práticas que precisem, ou de esclarecimento das regras do programa, ou sobre o próprio formulário. E vamos ter 2 sessões que gostávamos de direcioná-las da seguinte forma. A de 5 de maio, que será às 10 da manhã, mais direcionada para os candidatos sem experiência. Dos candidatos que se inscreveram hoje, para a sessão de hoje, cerca de 30% declararam que não tinham experiência prévia e queríamos focar-nos um bocadinho mais no trabalho com esses projetos. E dia 11 de maio, sei que será muito pouco tempo da data do fim das candidaturas, para os candidatos com experiência, na expectativa que nos façam chegar questões muito práticas, que consigamos ajudar com alguns esclarecimentos que possam desbloquear alguma situação, dificuldades que estejam a ter. Infelizmente o modo é este, neste registro, mas faremos os possíveis para que consigamos dar o melhor feedback a todas as dúvidas e ajudar-vos a submeter as candidaturas, muito boas candidaturas e que tenham sucesso. Que posso pedir neste momento? Portanto, há aqui o endereço de e-mail, que é a2superior@erasmusmais.pt. Enviem-nos todas as questões que tenham. Nós vamos ficar aqui mais um bocadinho a responder a questões que venham surgir no chat. Convido agora todos os participantes, se tiverem a funcionalidade de leitura dos QR Codes, preencherem o questionário de avaliação da sessão. É extremamente importante o vosso feedback e, caso pretendam ter um justificativo, uma declaração de participação na sessão, também aqui está o código. Entretanto, a minha colega Teresa há de estar a publicar a qualquer momento, se é que já não o fez, porque enquanto eu tenho a apresentação eu não consigo visualizar as perguntas, links para quer para a declaração de presença, para o certificado de presença, quer para o questionário de avaliação. Quero agradecer a todos o terem estado aqui connosco quase estas 2 horas, a vossa atenção. Quero agradecer a toda a equipa envolvida e tenho indicação de que a minha colega Célia já publicou os links para o questionário de avaliação e para o certificado de presença, em alternativa a estes 2 QR Codes. E tenho aqui indicação de uma pequenina pergunta. Em que rúbrica se colocam as despesas relativas a idas a congressos? Bom, vamos falar a sério, certo? Congressos, estes congressos significa que no projeto estava contemplado um evento multiplicador e é esse que é o congresso? Porque é assim, tem que pensar no projeto como um todo, ele tem que estar todo interligado. E um congresso pode ser um evento multiplicador para disseminar o projeto, mas tem que estar integrado em toda a estratégia do projeto. Eu não sei se estou a ser clara com esta questão.
mas é preciso pensar nas rúbricas orçamentais. Lembram-se? Verbas de gestão para implementação do projeto, reuniões do projeto, os produtos, os eventos multiplicadores e depois as mobilidades de formação que têm que estar elencadas aos produtos do projeto também. Pode ser um curso piloto de terem desenvolvido uma metodologia, por exemplo. Vou tentar ler aqui mais uma questão que estão a partilhar comigo. Investigadores integrados em centro de investigação de uma instituição de ensino superior, mas sem contrato como docente, podem participar na equipa de projeto? A regra que existe nos projetos do programa Erasmus é que tem que existir um vínculo formal com as instituições da parceria. Não discrimina como é o tipo de vínculo, se é um contrato docente, não docente, de investigador. Eu, como não docente, posso ir lecionar alguma matéria relacionada com o desenvolvimento de um produto, de um projeto também. Portanto, sim, é possível, e o que é obrigatório é existir um vínculo formal, mas não precisa de ser na categoria de docente para ir dar aulas, vamos lhe chamar assim, para lecionar numa parceria de cooperação. Foi clara? Espero que sim. Tenho aqui outra questão sobre mandatos. Vou tentar perceber. Qualquer coisa relacionada, poderá haver um erro de programação informática automático dos mandatos. Ok, eu neste momento não tenho informação de que esteja a existir algum tipo de erro na emissão dos mandatos. A quem partilhou colocou esta questão e se calhar pedia que me enviassem por e-mail um exemplo disso. Para vermos o que é que está a acontecer, para podermos reportar à informática, para vermos qual a melhor forma de resolver, está bem? E qual a solução alternativa caso continue a existir o erro. Por favor, envie-me e-mail. De momento não estão a partilhar comigo questões. Podem sempre consultar o site da Agência Nacional, tem um separador específico para o novo programa, tem lá os links todos que necessitam. Pode parecer muito link, muita informação, qualquer coisa disponham. Estamos aqui para ajudar e todas as questões que não viram respondidas agora ou que estejam aqui no chat de perguntas e respostas, como vamos enviar a todos os participantes, e daí eu peço que se calhar preencham o questionário de presença para o certificado de presença, para confirmar os endereços de e-mail, vamos enviar a apresentação e também teremos todo o gosto em enviar as perguntas e respostas às questões que estiveram aqui no chat. Nós ainda ficamos aqui mais uns minutinhos, como estava previsto até às 4h30. Resta-me despedir. Vou-me despedir. Agradeço imenso a vossa atenção. Em nome de toda a equipa da Agência Nacional, foi um enorme prazer estar a apoiar os vossos projetos, as vossas ideias, as vossas candidaturas. Espero que a sessão de hoje tenha contribuído de algum modo para atrair novos candidatos que não tenham tanta experiência nestes projetos. Não se esqueçam das próximas sessões, inscrevam-se, vão começar a ser divulgados os links para inscrição no site da Agência Nacional e nas redes sociais, e também é feita toda a divulgação habitual. E vou-me despedir em nome de todos e mantemos mais alguns minutos aqui no chat a responder às questões por escrito. Foi um enorme gosto. Até dia 5, se não estou em erro. Até dia 5. Muito obrigada.